de acordo com a verdade dos fatos, para chegar a uma sentença. Então, olhando sempre para trás, o juiz de execução penal, ele busca olhar para frente. O que pode buscar a construção dessa pessoa toda quebrada dentro da penitenciária, o que pode extrair dela de maneira positiva para não voltar mais para o crime. Sim. Olá pessoal, boa tarde. Pessoal do Instagram, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui para mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com um convidado mega especial, Dr. Geraldo Fidelis. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado, meu professor, meu treinador. É um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Geraldo, que é juiz da Vara de Execução Penal aqui de Cuiabá, né? Juiz estadual, e faz um trabalho aí muito bacana nesse setor. E vamos diretamente aqui do Central Studios para o episódio 42, e para o pessoal que está ao vivo no Instagram, comente "Eu quero Café Três Corações" para estar concorrendo a esse kit incrível aqui de produtos lá do Café Três Corações. E vamos iniciar esse episódio aqui também falando para você aí que está no YouTube, para seguir o nosso canal, comentar, deixar o seu like aí, para dar essa força para a gente estar crescendo aí, levando mais conteúdos bacanas para vocês todos. E agradecendo também aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, o Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan Tráfego Pago, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes, Vai Bem Saudável. E aos nossos colaboradores, Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. E vamos dar início aqui a esse episódio hoje com esse convidado, meu amigo, meu aluno aí, de quase 8 anos já juntos aí, né, Gê, nessa batalha. Verdade. Cuidando da saúde. E conta pro pessoal aí, Gê, de onde que vem o Geraldo Fidelis, de onde surgiu? Geraldo Fernandes Fidelis Neto, né? Eu sou da região de fronteira, de Cáceres. A minha raiz materna é de Mato Grosso. A raiz paterna veio de São Paulo. Ah, entendi. É interessante sobre isso, Antônio, porque meu avô, pai da minha mãe, ele nasceu em 1895, o vovô Nestor. E o vovô Nestor, quando era jovem, ele ajudou o Marechal Rondon. Então. E na fronteira, nas picadas, para colocar os postes telegráficos, né? Entendi. E lá no Porto Espiridião, que é a região de fronteira. Sim. Isso propiciou ele que mais tarde, década de 40 mais ou menos, quando chegou um jovem tenente carioca do Exército, ele tinha a missão de segurar a fronteira Brasil-Bolívia, né? Montar os destacamentos militares. E meu avô, que tinha trabalhado com o Rondon, foi o guia do Exército para montar os destacamentos na fronteira Brasil-Bolívia. Esse jovem militar, jovem tenente, era o Austrogésilo Homem de Melo, conhecido como Barão. Avô do nosso amigo Bruno Homem de Melo, que é procurador do Estado. Sim. Interessante, falo isso porque anos depois, na década de 50, a família Fidelis, o pessoal de São Paulo, chegou lá em Cáceres, e meu avô, Geraldo Fidelis, Geraldão, eu sou neto, ele ajudou a colonizar, fundar Rio Branco, Lambari, são fundadores daquela região. São família de desbravadores aí, né? E com isso, meu pai veio para ele, vieram de Santos, inclusive, passou em Corumbá, Corumpurandi e veio para Mato Grosso. Em Santos, meu pai tinha sido, na década de 50, locutor de rádio. Sério? Era jovem, locutor de rádio, boa aparência, chegou em Cáceres, logo o líder político da região chamou ele para fazer abertura de palanque, apresentação, né? Quem que era o líder da época? Alfredo Dulce. Alfredo Dulce. E em seguida teve um evento em Porto Espiridião, meu pai foi acompanhando e apresentou, Alfredo fez a questão de apresentar meu pai ao Nestor Cardoso, falou da filha, saiu de lá noivo da minha mãe. E até minha mãe reclamou, Walter, para com brincadeira, Walter, já saiu de noivos de lá. Casaram, né?
e já começou uma carreira política já. Em 62 foi o vereador mais votado na Grande Cáceres, aquela região era enorme, aquela região naquela época, territorial, né? Toda a fronteira estava em oeste. Desenvolvimento, né? Exato. Ele foi era vereador do PTB de Vargas, que em 64 houve o episódio do golpe militar. E meu pai estava chegando de avião, pousando no aeroporto de Cáceres, tinha uma patrulha do Exército, e levou meu pai para o Exército. Está sendo preso. Ué? Em razão, todo aquele, ele representava, ele deu título de cidadania para Jango Goulart. Entendi. Né? O Jango comprou uma fazenda na região de Cáceres, meu pai queria aproximar Cáceres com o governo federal. Sim. E deu título de cidadania para o Jango. E teve todo o episódio, né? E com isso ele foi acusado de ser subversivo, meu pai. Entendi. Foi para o Exército. E lá chegando... Consideraram ele uma oposição, vamos dizer assim. Exato. Não falar que é coisa comunista, mas sim subversivo. Entendi. Com ideias de esquerda. Sim. Né? E ao chegar no Exército, foi recebido pelo comandante, senhor Walter Fidelli, sim, sou eu, disse ele na época. Estão dizendo que o senhor é subversivo. Então tem uma ordem de prisão para o senhor aqui. Mas eu sei que o senhor não é nada disso. O senhor é um idealista, o senhor é voltado à comunidade. Eu conheço seu sogro, ele me ajudou a montar os destacamentos militares na década de 40. Era o barão, que era o coronel do Exército naquela época já. O companheiro do meu avô lá de trás, que naquela época estava segurando Cáceres, estava como comandante em Cáceres. E o coronel Barão, outro exército, homem de Melo, não prendeu meu pai. Sai da política agora, porque a coisa vai fechar. Nós veio aqui para 20 anos. E nisso aí meu pai terminou o mandato de vereador e foi para São Paulo fazer direito. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano por isso. Eu sou um cacerense nascido na Bela Vista. Você nasceu na capital, então? Nasci em São Paulo, capital. Até o hospital onde eu nasci, a maternidade. Você foi lá só para nascer? Meu Você pai, morou um tempo? Morei até os 12 anos em São Paulo. Até os 12? Então, minha maternidade Condessa Matarazzo, né? Hoje é um grande centro de hotéis e restaurantes lá. É o prédios históricos, né? Rosewood, né? Hoje em dia. Mas, enfim, aí com a abertura política, em 80, meu pai veio aqui, meu avô Geraldão, estava já com problema de saúde. Meu pai veio cuidar, mexer com as coisas da fazenda, do meu avô e tal. Ficou aqui, em 82 veio a eleição, ele já foi chamado a ser candidato a deputado estadual. Ele elegeu estadual, depois fez toda a carreira política aqui. Prefeito de Cáceres, secretário de Estado de Mato Grosso. Sim. E eu estudei aqui, vim para cá com meus 12, 13 anos, estou em São Gonçalo, aqui em Cuiabá, fiz a UFMT, sou oriundo, minha origem é da UFMT em Direito. Né? Então tenho minhas raízes fortes aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, onde eu morei a maior parte da minha vida. Sim, sim. E você nasceu em São Paulo, foi criado em casa. Você acha que essa mudança de ambiente assim, moldou sua visão de mundo e sua carreira na magistratura? Assim? Não só ambiente, mas eu era muito próximo do meu pai. Muito próximo do meu pai. As paixões que ele tinha, eu acho que também, como eu acompanhei, eu viajava com ele na época que ele era deputado estadual, na época da prefeitura. Então eu tanto da área do direito, que ele foi um bom advogado que tinha recomendação de ficar em São Paulo, inclusive, não era para vir para cá, mas houve toda a situação de retorno à política, né? Então tinha essa paixão pelo direito aliado com a política. E é isso que eu faço hoje. Mas não faço política partidária, faço política institucional. Sim. Eu acho muito importante ter esse diálogo aberto, transitar em todas as áreas, principalmente voltado à área de atuação muito sensível que eu atuo aqui em Mato Grosso. Sim, sim. Mas, assim, seu pai foi político e tal. Sim. E quanto à vivência familiar, influenciou sua escolha pela área do direito? Assim? Sem dúvida. A influência principalmente paterna. Né? Tanto minha quanto do meu irmão, Nestor. O Nestor também, com certeza, tem essa aproximação do nosso pai, é muito forte. Né? E nós somos sempre voltados a Cáceres, né? Região de fronteira, onde tem nossa origem. Né? Então nós temos muito apelo afetivo pela nossa região. Meu pai, que é paulista do interior, ele nasceu em Bitinga, até ele falou que um dia, quando ele fosse descansar o corpo dele, que fosse enterrado às margens do Rio Paraguai. Está lá o corpo dele está lá enterrado às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Entendi, legal. E na sua família, dos seus 5 filhos, 3 viraram advogados, né? 5 filhos, Fernando, Eduardo, Ricardo e Gustavo. O direito se tornou uma vocação coletiva, assim, né? Acho que eles se aproximam, né? Se aproximam, acredito, né?
Já o Gustavo, ele foi para a área de informática, está fazendo engenharia de software. Gustavo? Né? Gustavo. Enfim, mas eu falo para eles, é bom diversificar áreas do direito. O Fernando quer fazer concurso, está estudando para ser delegado, inclusive, está estudando. Eduardo buscando mudar a área de atuação dele. Ricardo buscando um encaminhamento também. Então, cada qual no seu mundo, né? Independente. Sim, interessante. Bacana, bacana. E Luísa? Luísa vai para esse... Eu acabei de deixar ela na escola agora. Ela é comunicativa. A mãe é juíza, o pai é juiz. Será? Acho que vai... Ela falou para mim um dia desse. Os irmãos todos na área do direito. Papai, você é juiz estadual. Mamãe é juíza federal. Eu sou juíza Notre Damezal, de Notre Dame, onde ela estuda. Onde tá bom, juíza. Nossa. E assim, Gê, a Fer, sua esposa, tomou posse recentemente, né, como juíza federal, após 11 anos, né, de muita dedicação, preparação, abdicação, né? Como que foi acompanhar de perto, assim, essa jornada, onde essa conquista, tipo, foi tão duro de conquistar, mas o que ela representa para vocês hoje, para a família? Eu estava falando para ela ontem, ela está falando sobre a dificuldade cansativa que está o trabalho lá dela em Cáceres, né, da Justiça Federal em Cáceres. Também, né? Por sinal, inclusive, ela é cacerense, né? Ela estudou no colégio na Imaculada Conceição em Cáceres, depois fez a Unemate, a primeira juíza federal oriunda da Unemate. E talvez de Cáceres também, a primeira juíza federal, nascida em Cáceres, criada em Cáceres, com a faculdade em Cáceres, e que preferiu exercer, lutou muito, está exercendo a jurisdição em Cáceres. Mas foi um momento de muita abdicação, deixamos a rede social, a área social de atividade, não tinha sábado e domingo, não era justo eu também sair, deixando ela estudando, né? É uma parceria, na verdade. Sim. E ela é muito dedicada. É uma parceria, mas me lembra muito aquele filme O Feitiço de Áquila, onde a mulher se transforma de dia, ela é uma águia, e à noite ela volta a gente, e o marido é um lobo e transforma-se em pessoa no outro horário. Nunca se encontrava. E nós também éramos assim. Eu ia dormir 2, 3 da manhã, ela estava acordando para estudar. Mas enfim, foi muita luta e dedicação, e realmente de organização no trabalho. Né? Ela trabalha. Porque ela era servidora na Justiça Federal. Ela teve a honra de trabalhar com um grande juiz, Dr. Paulo Sodré, né? Que é juiz aqui federal em Mato Grosso, aqui na capital. E esse trabalho cada dia de trabalho lá era um dia de estudo também, porque o aprendizado naquela 7ª Vara Criminal da Sucessão Judiciária Federal aqui em Mato Grosso foi muito interessante. Que inclusive o pessoal sente falta dela lá, né? Porque ela estava ali comendo livros, dedicada e tal. Então ela era assim, uma assessora... Que ninguém nos ouça, mas o sonho dela é voltar para trabalhar junto com essa equipe que magnífica. Né? Magnífica. Ela criou um vínculo ali. O coração dela família, né? Está lá dentro também, com certeza. Né? Muito legal. E o que assim, representa para vocês hoje essa vitória, Gê? Como eu estava falando, eu estava falando para ela ontem, que está cansada, muitos trabalhos esses dias todos. Eu falei, imagina, Fernanda, era quarta-feira ontem, você fechando os olhos agora, indo arrumar, jantar, preparando já o estudo para até mais tarde, para dormir cedo, para acordar madrugada, para estudar de novo, para chegar um dia do concurso. Você conseguiu onde você queria. E aí chegava tarde, eu ia lá dar treino ainda, e ela estava sempre lá, disposta a fazer os exercícios dela, para manter até uma sanidade mental, um equilíbrio. Dúvida. Né? E nisso aí, a atividade física foi fundamental. Foi um momento de desestressar, de dedicar, né? E buscar o equilíbrio. Realmente é isso aí. Sim. E, assim, você é muito conhecido pela sua postura humana, né, Gê? Pela luta pela ressocialização, né, da comunidade carcerária. O que te levou a abraçar assim, essa causa dentro da execução penal, que é a área que você está hoje? Eu lembro que em 2007 o corregedor de então, o desembargador Orlando Perry, fez um BI com cada juiz do estado, vendo sua vocação. Se fosse uma peneira. Tinha um colega nosso que estava trabalhando numa atividade que não dava produção, estava perigando até perder o cargo. Foi colocado num lugar específico, onde ele podia produzir melhor, de acordo com aquele perfil. Ele é um dos mais produtivos do estado. Ele saiu de uma área
social aberta como a minha, foi para uma área fechada, de bancária. Ele é muito produtivo. Sim. Se me colocar, Antônio, numa área de fazenda pública ou bancária, eu morro lá dentro. Eu gosto de gente. Eu gosto de sair disso aqui, desse embate. E principalmente quando na área de atuação minha, que para muita gente é carne de pescoço, né? É osso, somente para mim é filé. Eu gosto da situação. Alguém me falou um dia desse, teve tal pessoa, ficou doente nesse trabalho seu aí. Eu falei, ao contrário, se eu sair daqui que eu vou ficar doente. Né? Porque acho que o perfil de cada magistrado, de cada pessoa na sua área de atuação, a sua área, por exemplo, Antônio, tão dedicado que você é, você trabalha até altas horas da noite, mas coloca você no escritório, fechado, sentado, você morre. parado. Então acho muito importante isso, fazer o que você gosta. Eu gosto do que eu faço. Sim, e ali você se encontrou de uma forma onde até o seu mestrado foi, né, voltado para essa... Conta um pouco dessa história do mestrado, que foi também um período difícil, assim, né, Gê? Mas, casando a ideia, quando o juiz criminal da instrução, né, ele tem um olhar voltado principalmente para o retrovisor, para buscar as provas do passado, o acontecimento para chegar a um convencimento de acordo com a verdade dos fatos, para chegar a uma sentença. Então, olhando sempre para trás, o juiz de execução penal, ele busca olhar para frente. O que pode buscar a construção dessa pessoa toda quebrada dentro da penitenciária, o que pode extrair dela de maneira positiva para não voltar mais para o crime. Sim. Não é desprestigiar, longe disso, a vítima do passado. É mais para evitar futuras vítimas do futuro. Sim. Nós temos que buscar, se a gente prender por prender, trancafiar, se você pegar um cachorro de madame e colocar na porta de casa, sob coleira, no sol e na chuva, aquele cachorrinho vai virar fera. Imagina um ser humano que inteligente que é, se ficar ocioso lá dentro. Sim. Então nós temos que buscar criar pessoas, buscar a recriação dessas pessoas com um trabalho profissionalizante, com estudo. Isso. E depois vamos falar sobre isso, sobre condicionamento físico, para esparecer, para também buscar ele se redirecionar sua atitude como pessoa. Não só intelectualmente, né, Gê, mas também fisicamente. Né? E nessa ideia veio a tese, a dissertação do mestrado, melhor dizendo. A dissertação que eu fiz foi exatamente para o que pode ser feito, qual instrumento nós podemos utilizar para transformar pessoas, não deixando elas voltarem para a cadeia, não ter novo crime para fazer o ciclo da cadeia. Então, existe um instrumento aqui no estado de Mato Grosso, na capital e em outras 9 cidades, chamado escritório social, onde a pessoa que estava encarcerada, ainda dentro do cárcere, 6 meses antes de sair para a rua, é trabalhada, vê a vocação dessa pessoa, vê o que ela sonha, o que ela almeja, o perfil, quais são as bases familiares, qual é o estudo dessa pessoa, a vocação profissional dessa pessoa, já faz um mapa de saída, para que quando ela chegar ao momento, ela continue abraçada pelo escritório social de maneira voluntária, não é obrigatório não. Sim. Se for obrigatório é controle foge. Sim. Então, dessas pessoas que foram para lá, do percentual de 43% no Brasil de reincidência para volta do crime, não é 80% como alguns falam equivocadamente, nem 70%, é 43% no Brasil de retorno para a cadeia, é muito alto. Mas quem passa para o escritório social, onde foi feito o meu estudo, minha pesquisa, a redução vai para 19%. Não, mais da metade. Baixou bastante. Pode abaixar mais? Pode. Desde que haja maiores parcerias com a sociedade apoiando. Mas nós vivemos um momento muito difícil, porque é um momento que todos nós, buscamos pela punição também. Nós observamos a impunidade e muitas vezes esse fato nos leva a falar de uma pena exacerbada. Sim. Eu acho que nós temos que apenar. Eu não sou abolicionista penal, eu acho importante ter esse instrumento. Mas nós temos que trabalhar nesse momento com meios de transformar pessoas positivamente. Sabemos que nem todos vamos conseguir. Tem um percentual menor, mas muito ruidoso, que faz parte das organizações do crime.
Sim. Esse pessoal atrapalha muito a eles próprios, as famílias deles mesmo. E nosso trabalho é atrapalhado por eles. Sim. Mas nós temos que sempre perseverar, nós temos que buscar desconstruir a pessoa que entrou lá como criminoso, sair de lá, entrar um homem para sair de lá uma pessoa melhorada. Sim. Difícil? Muito difícil. Muito difícil. Possível? É possível. Não tem... Toda vez que eu saio, nós saímos com você para jantar à noite, inclusive, sempre, às vezes vem um garçom e não toca, doutor, estou aqui trabalhando, doutor. Para mim é muito gratificante. Certa vez estava com Fernanda, Dia dos Namorados, eram 12 de junho. Eu vou falar até o nome do estabelecimento, porque já fechou. Sim. Até não falaria, porque se eu falasse, à época, podia até ser jeito com preconceito não fosse mais lá. Sim. Mas eu vou falar, é o de Pietro. Eu sentei lá numa cadeira, numa mesa, que dava para ver aquela porta que abria, uma cancela igual o faroeste. Sim, sim. E quando abria assim, dava para a cozinha. E eu estava com o Fernando Dia dos Namorados, todo bem romântico, uma data bem meio penumbra, Sim, né? sim, sim. Mas de lá, quando a porta se entreabriu, lá do fundo viu uma voz falando: olha lá, o meu juiz. O meu juiz, achei estranho falar meu juiz, né? Aí eu ouvi ele falando com o pessoal do interno, porque o pessoal de lá olhava assim para mim. Aí eu pedi para a dona Rita, que era a proprietária do estabelecimento, eu posso ir na cozinha? Eu ponho a touquinha para entrar na cozinha? Sim. Aí eu fiz isso, fui lá falar com o rapaz. Doutor, eu estou fazendo o seu trifolate. Essa comida que o seu Mário, já falecido, o seu Mário, que faz, ele dá orientação, mas quem faz sou eu. Hoje aqui é um sábado, Dia dos Namorados, estou trabalhando aqui para alimentar os senhores. Fiquei muito contente com isso. Isso aí é diário para mim, eu vejo que é possível, né? E toda vez que eu saio eu vejo assim. Então, acho que esse é o caminho, Antônio. Com certeza, gente, com certeza. Não é um caminho fácil, igual você falou, até por conta do preconceito, das questões da falta de esperança das pessoas para com os recém-libertos, né, de uma sabe, prisão. Antônio, antes essa luta é difícil, principalmente porque nós estamos sozinhos. Nós temos excelentes parceiros. Tribunal de Contas, por exemplo, através do presidente Sérgio Ricardo, é um grande parceiro nosso de trabalho. A Fundação Nova Chance, enfim, temos muitos parceiros. A Associação Comercial, o Sistema S, é um excelente parceiro nosso também. Isso é importante, porque isso nos fortalece e dá uma esperança de melhorar. Sim, são mais ferramentas para utilizar nesse papel, nesse trabalho, né, de ressocializar, né? E quais, ao seu ver, assim, quais os principais desafios que o sistema carcerário de Mato Grosso enfrenta hoje? São muitos. Não no Mato Grosso, mas no Brasil. O Brasil, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e chegou uma decisão na ADPF 347 que entendeu que o sistema penitenciário brasileiro ele padecia de graves irregularidades, extraindo direitos fundamentais das pessoas encarceradas. O estado de coisas inconstitucional. E estabeleceu um programa chamado Pena Justa. Eu sou um dos coordenadores aqui, sou eu e o secretário de Justiça, o Dr. Vitor Hugo, aqui no estado, para buscar aqui em Mato Grosso, e todos os estados estão fazendo isso mesmo, tratativas para perfilhar, para organizar 300 atividades para poder melhorar a situação inconstitucional de coisas que acontecem aqui em Mato Grosso e em todo o Brasil. Em relação aos direitos do preso. São várias situações. Alimentação, questão de saúde, questão de maior trabalho para todas as pessoas lá dentro, educação ao máximo possível, avançar nessa área de educação. São uma pleiade de trabalhos a serem desempenhadas. Né? Cursos técnicos, né, Gê? Sabe, Antônio, eu visitei no ano passado a cadeia de Sinop, vi um trabalho interessante. Eles estavam confeccionando, construindo bolas. É bacana? É bacana. Estão trabalhando. Mas não é esse trabalho que nós precisamos, porque eles vão sair de lá, não vão construir bola aqui fora. Tem que trabalhar e fazer cursos voltados à sua profissão. Profissionalizá-los. Na marcenaria, na área de mecânica, na área de pintura,
Enfim, de acordo com o perfil, fazer o estudo do perfil da pessoa encarcerada, para ver qual é a vocação que ela possui, para buscar já desde aquele momento, já vocacioná-la, para que aqui fora ela não fique a esmo. Sim. Ela tenha um trabalho e dê o valor a esse trabalho. Né? Então, é esse tipo de atividade que nós buscamos fazer e nós buscamos, nesse plano pena justa, garantir o principal princípio da Constituição Federal Brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos que tratar as pessoas com dignidade. A pena, a condenação penal, ela retira temporariamente da pessoa a liberdade, né? A liberdade, só a liberdade. Não a dignidade e nenhum outro direito. Então, ele vai privar de liberdade, mas tem o direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à sua dignidade, vestuário decente, relacionamento familiar. Não pode romper. Se rompe o relacionamento familiar, talvez seja esse o último fio para que ele mais vulnerável de esperança ainda. De recuperação dessa pessoa. Tem que ter a família junto. Sim. Então é isso. Entendi. Mas assim, ao seu ver, são vários os desafios, né? E que o sistema, aqui principalmente no Mato Grosso, onde você atua, enfrenta, assim, mas algum que você queira destacar? São talvez tantos, a alimentação, talvez acesso à família, acesso a... Todos que estão no sistema penitenciário ou envolvidos a ele, todos querem melhorar. Não tem ninguém que quer chegar para prejudicar. Mas tem pensamentos que distinguem, que diferenciam um do outro. Por exemplo, aqui em Mato Grosso entende-se, que eu sou dessa corrente, que tem que, nas penitenciárias, não pode misturar facções. Se misturar uma com outra, dá morte. Certo? Estava tendo muitas mortes nos passados. Mas há aqueles que entendem que devem misturar assim para mostrar que não tem problema, para poder administrar. Eu acho que não cabe. Então, esse é um pensamento. Vira um caos, né? Assim eu penso, mas tem correntes fortes que pensam que deve administrar, que pode misturar. Não vai. Eu penso que eu vou defender sempre ao contrário aqui. Como está hoje, é menos mal. Agora... Existe essa separação. Existe. Entre facções, existe. Mas uma questão interessante é que aqui, desde que eu estou aqui, que eu conheço o sistema há 12 anos atrás, eu sou juiz há 22 anos. Há 12 anos eu estou aqui só mexendo nessa área. E era o governo, quando eu cheguei aqui, era o Silval, o governador. E já o governo, naquela época, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o secretário Dr. Luiz Antônio Poço de Carvalho, pessoa amiga meu, com quem eu trabalhei, inclusive, no passado, fui estagiário com ele, eu aprendi muito com ele. Ele entendeu que havendo um mercado interno poderia suprir talvez a ausência do Estado. Os valores do Estado auferidos, dos impostos, eram voltados para todas as áreas e não sobrava nada para o sistema penitenciário. As radicais falam, que bom que não sobra, tem que sofrer mesmo. Não é sofrimento lá dentro, tem que garantir o mínimo de dignidade lá dentro. Mas enfim, esses mercados supriam essas necessidades e todos os governos assim aconteceram. E quando a gente fala de sistema penitenciário, uma palavra nossa pode virar uma rebelião lá dentro. Então temos que ter muito cuidado ao falar sobre isso. Ainda mais como aconteceu no final do ano passado, quando a determinação de fechamento dessas cantinas, desses mercados. Nós estávamos até no passado, éramos referências nacionais de execução penal. Aqui veio a ministra Rosa Weber e entendeu que Mato Grosso, eu recomendava Mato Grosso como estado exemplo da atenção. Mas ao tirar os mercados, os problemas apareceram. A comida, que havia uma ou outra reclamação, vieram muitas reclamações, que era pouca e qualidade baixa. Então, era suprida com a bolachinha que comprava no supermercado. A água, que muitas vezes não era de boa qualidade, comprava água também para tomar. Então, supria a sede. O mercado comprava remédios que o Estado não dava, por exemplo, bolsa de colostomia. A pessoa com o intestino exposto praticamente lá. E não tem como trocar a bolsa hoje em dia. Por quê? O mercado não está lá para comprar. E insumos para o trabalho interno. Material de costura para fazer as tecelagens. Quem comprava era o mercado. Então eram várias situações e começaram a aparecer os problemas. E o mercado tem previsão da Lei Federal 7.210, que é a Lei de Execução Penal, artigo 13. A possibilidade de previsão. De ser algo a possibilidade é estabelecido. Porque quando o Estado não está presente, que não tem como estar presente, é caro o sistema penitenciário, não é caro montar, mas manter é caro.
Sim. Então, cabe essa saída para poder fazer às vezes. E a saída desse sistema, a retirada, o fechamento, apareceram os problemas todos. Entendi. Ao invés de melhorar, piorou, então, gente. Nós estamos nessa luta para poder, todos, como eu falei, todos, tenho certeza, todos os que estão nessa esfera, sem exceção, a Secretaria, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, OAB, querem o melhor. Mas nós temos que buscar meios. E com urgência, porque lá tem vidas. Sim. Tá? Como eu falei, devem pagar a pena, sim, com dignidade, com respeito. Não é com conforto, não. Nem um pouquinho de conforto. Ficar fechado numa sala menor que esse estúdio, metade desse estúdio quase, Sim. com 12 pessoas, no mínimo, mas até 16, 14 pessoas existem na sala. Quase um em cima do outro. E sem ar-condicionado, não tem ar-condicionado não. Com um latão fechando, com esse sol aqui fora de Cuiabá, que lá dentro beira 50 graus, que eu já vi medição nesse sentido, isso aí é indigno. Isso aí é quase beira morte, né? Sim. Esse sistema tem que estar um mínimo, né, de condições, né, Gê? E por essas visitas a unidades prisionais do Estado em todo, que você já viaja sempre fazendo a propagação dos programas. Acho que o professor Antônio Schumacher é a maior testemunha disso. Sim, Quando eu falto nas suas aulas é por isso, estou viajando. Várias vezes ele desmarca o treino, que a gente treina 3 vezes na semana. Estou aqui em Coniza. Estou aqui em Rondolândia. Cada hora está num lugar, às vezes várias cidades num dia só, né, já, inclusive. Verdade. E nessas viajações, assim, o que você já viu nessas visitas? O que mais te marcou, assim, seja positivamente ou como um alerta, assim? Mato Grosso é enorme, né? É um estado continente, na verdade. São muitas diferenças de Mato Grosso. E a atenção tem que se dar de acordo com o seu perfil. Por exemplo, a região lá do nordeste do estado, Água Boa, região lá do Nortão, Alto Floresta, Peixoto, são pessoas vocacionadas ao agronegócio. Então, de repente, nós podemos fazer maiores parcerias com o agronegócio. Um trabalho, por exemplo, interessante em Água Boa. Mudou agora a fazenda. Tinha uma fazenda de teca, não falasse teca. Teca é uma árvore. Para quem não sabe, teca é uma árvore aqui nativa, né? E essa fazenda de teca, ela contratava 42 recuperandos. Todo de manhã ia passar na penitenciária de Água Boa, tirava, levava para a fazenda, trabalhava o dia todo e voltava no final da tarde. Em 4 anos de trabalho, tiveram 2 fugas apenas. 2 fugas. Um se entregou, o outro foi preso dias depois de outra cidade, mas caiu. Eu falo esse exemplo, que as pessoas são ávidas a trabalho. Iam trabalhar e voltavam. Em todo o estado, por exemplo, um trabalho muito importante, desenvolvido lá em Lucas do Rio Verde, começou lá e hoje está espalhado em todo o Mato Grosso, com as fábricas de concreto, né? Fabricando pavers, tubulações de concreto, blocos, bancos de praça, divisórias, e são construídas, são colocadas à disposição da prefeitura, vendidas a preço muito mais barato, pagando o trabalhador, dando condições para ele manter a família, vocacionando ele para o trabalho futuro, né? Tirando ele das amarras do crime. Sim. É uma pessoa trabalhando. Isso aí, esse tipo de trabalho que hoje está alastrado em todo Mato Grosso, aqui em Cuiabá tem, em Rondonópolis tem, em Primavera, em todo lugar, começou lá em Lucas. E foi muito importante. Então, esses são inúmeros exemplos que a gente vê, vai viajando, vai vendo essas ideias interessantíssimas, né? Uhum. E eu acho que esse é o caminho. O caminho é trabalho realmente, trabalho profissionalizante. E isso mostra que é uma luz no final do túnel. Sim. Dá para verificar uma possibilidade de recuperação de pessoas. Isso nós trabalhamos. Legal. E o que você acha assim, que a sociedade muitas vezes não entende ou não enxerga assim, sobre a população carcerária, Geraldo? É que hoje o fenômeno da internet, né, popularizou. Todas as pessoas discutem situações sérias como se fosse a novela, se fosse o jogo de futebol. Às vezes, quase todas as vezes, sem conhecimento técnico, né? Eu, quando entrei na execução penal, em 2013, há 12 anos atrás, eu conhecia alguma coisa, mas eu sou totalmente diferente do que quando eu entrei, porque estudei bastante. E todo dia eu aprendo lá dentro. Então, a sociedade, ela
com essa facilidade, essa forma democrática, ainda bem, Sim. de comunicação, e muitas vezes ela, nessa ânsia do emprego da justiça, dessa ira contra a impunidade, dá respostas contrárias à realidade dos fatos. Como eu falei, a grande maioria do regime, das pessoas que estão no regime fechado, a grande, maciça maioria, quer voltar ao trabalho e buscar oportunidades. Mas ao sair da penitenciária, com uma tornozeleira na perna, porque aqui não tem o semiaberto é com tornozeleira, harmonizado, eles apelidam de Ben 10. Aquele desenho que tem uma, né? O Ben 10 na perna. As portas se fecham para essas pessoas. A sociedade fecha as portas. Então nós temos que aos poucos mostrar que é possível essa interação para nós mudarmos. No Brasil não tem pena de morte. No Brasil não tem prisão perpétua. Todas as pessoas que estão lá dentro vão sair. E que tipo de pessoas nós queremos que saiam de lá? Então daí a importância de nós buscarmos políticas de inserção social. Sim, sim, com certeza. Né? Sobre, assim, você já foi um atleta de judô, né? Falando agora um pouco de esporte. Você foi lá longe, hein? É verdade. Voltando aqui um pouco, o que você acha assim, que o esporte lhe ensinou com os ensinamentos ali das artes marciais ainda reverbera assim, na sua atuação como juiz? Porque ali você, de certa forma, direciona, aconselha, tem proximidade com vários detentos, enfim. Você acha que isso... Acho que o esporte é nada mais... Os princípios basilares do esporte é se ter disciplina. Né? Tem que ser disciplinado. No estudo tem que ser disciplinado. Fernanda mostrou isso, a disciplina dela no estudo, galgando o sucesso que ela teve. Passando em 2 dos principais concursos do Brasil, TRF3, né, Tribunal Regional Federal de São Paulo, TRF3 São Paulo do Sul, depois TRF1, que é o nosso tribunal aqui. Pela disciplina. Isso o esporte mostrou desde cedo. Eu fiz há muitos anos judô. Eu era bom no judô. Era bom mesmo. Eu teria futuro se voltasse. Você tem perfil, né? Inclusive físico, né? Esse meu porte, né? Uhum. E eu não fiquei no judô porque na época dos campeonatos regionais de São Paulo eu vinha para o Mato Grosso passar minhas férias. Né? Mas enfim, eu fui campeão na Hebraica em São Paulo. Tinha mais um monte de troféus em casa de quando eu era pequeno. Mas enfim, aqui em Mato Grosso eu não voltei. Quando eu cheguei aqui em 83, eu só desenvolvi futebol, handebol, que eu gostava de handebol demais, com o meu professor Luiz Tamba. Cáceres foi berço do handebol muitos também, anos. Mas eu joguei aqui em Cuiabá com o Tamba, né? No São Gonçalo, Sim. Meus amigos lá de São Gonçalo. Mas hoje eu penso que nessa área, e por isso nós precisamos fazer uma parceria, Antônio, com você, enquanto profissional. Vamos levar essa ideia que nós conversamos já fora daqui, de buscar capacitar pessoas, buscar explorar essa área do esporte, tirá-los do ócio, né? De uma atenção psicológica com essas pessoas e também voltar a um condicionamento físico, né? Disciplina. Isso tem muito a ver com o que nós trabalhamos, né? E isso aí é interessante porque esparece, tiram eles da ociosidade, da mesmice, então eles vão começar a gostar mais de si, cuidar mais de si. Sim. Isso é importante. Vamos buscar esse trabalho depois com o professor Schumacher. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a atividade física, né, Geraldo, é um melhor remédio, né? Tanto para a parte emocional, né, quanto a parte física. Preventivamente, você prepara o seu condicionamento físico. Eu lembro que antigamente, meu avô, com a minha idade, eu estou com 56 anos, beirando 57 já. Meu avô já era um senhor de idade. Hoje em dia as pessoas estão com essa idade que eu tenho, por exemplo, ou mais nova um pouco, pessoa de 50 anos que tem, eu digo 30 anos. Né? Mudou. Nós temos maior longevidade, que essa longevidade seja com qualidade de vida. Não adianta você ficar um velho decrépito. Né? Você tem que ter... Precisando de cuidados, de terceiros. Lógico, esse é o caminho. Entendi, é isso aí. Geraldo, o que você acha, assim, qual que é o valor que você considera inegociável na sua atuação na justiça hoje? O trabalho transparente, sério, honesto, né? Eu nem... Quando a gente fala de honestidade, a gente fala, é próprio da área de atividade. Não tem condições de você
tergiversar sobre isso. Ou é ou não é, não tem meio termo. Eu sou meio. Não, meio honesto não existe. Ou é ou não é. Né? E daí gera muita confiança, seriedade no trabalho. Respeito. E segurança também. Sim. Como eu falei, estou 12 anos nesse trabalho. Se não fosse essa questão de confiança, principalmente junto com as equipes de inteligência, equipes de segurança e de justiça, não iria tão para frente. Né? Nós temos que ter esse perfil para podermos avançar nesse trabalho. Eu, graças a Deus, nesse tempo todo, não tive problemas com ameaças, porque a gente busca sempre empreender uma abertura respeitosa com as pessoas, com né? os familiares. Com os familiares, né? Inclusive, né? E sabendo que tratando as pessoas não como um número, não como coisa, mas como pessoas que estão em uma situação de privação de liberdade, com humanidade, mas propensão de saída futura. Sim, né? Sim. Esse é o maior valor, né, Gê? É honestidade, humildade e caminhar sempre em direção ao melhor de todos, né? Para que isso, igual você falou, traga essas pessoas de volta com dignidade, que elas recuperem a sua vida normalmente, sua família, sem dúvida, seja lá o que for. Sem dúvida. Mas assim, nesses tempos que a gente vive assim de tanto ceticismo com as instituições, como que você acha que você busca manter o compromisso com a ética, com a justiça verdadeira, assim, para que passe mais essa confiabilidade para as pessoas que hoje em dia está, igual você falou lá atrás, muita gente está desacreditada? Particularmente, eu vejo que o mundo hoje está vivendo um momento muito crítico de polarização extrema, extremismos de um lado ou de outro, né? Esquerda e direita e etc. E é importante você sempre buscar o diálogo, você articular, você não permanecer estanque a todo o processo político que acontece. Você tem que estar participando, estando contatando, buscando sempre uma dinamicidade dessas relações. Uhum. Agora, isso é muito difícil nesse momento. Em qualquer coisa que você faça, vai ter, de acordo com a visão de um dos polos, vai ter críticas e críticas. Nós temos que trabalhar com isso aí, fazer o quê? Nós não podemos ficar parados, embora haja esses fatos todos aí. Buscar sempre aprimorar, saber que nós não estamos ganhando o jogo, nós temos que virar esse jogo, né? Temos que trabalhar pela segurança, sim, pela sociedade com menos violência, e com isso nós temos que desconstruir o futuro crime, que é onde acontece geralmente, sai das penitenciárias. Antigamente, como eu falei agora, o número que se dá hoje é de 43% de pessoas que estão lá dentro com grande propensão para voltar a praticar crimes. Nós temos que diminuir esse número. Gostaria muito de zerar, mas não posso falar uma questão como essa, porque é entrar no subjetivismo das pessoas que estão lá encarceradas. Mas eu penso que a grande maioria, tendo esse apoio por parte da sociedade, por parte das organizações do governo, tem grande possibilidade de não voltar para o crime, não voltar para as penitenciárias. Isso está acontecendo nas maiores repúblicas do mundo, nos maiores governos do mundo. Em todo o mundo estão diminuindo o número de presos, com projetos de reinserção social, com penas alternativas à prisão. A prisão já mostrou que é fracassada por si só. Estancar, afastar por afastar, para deixar trancado, para sair depois piorado, não acontece, piora. Sim. Né? Então nós temos que buscar esses meios. Sim, com certeza. Gê, vamos dar uma pausa aqui para a gente fazer um café aqui do Três Corações. Ao pessoal que está ao vivo no Instagram, comente "Eu quero Café Três Corações" para estar concorrendo a um kit de produtos lá do Café Três Corações. Enquanto eu faço o café aqui para a gente, Gê, vou fazer umas perguntinhas aqui, bate rápido, para a galera conhecer. Eu pensei que você ia falar assim, vai Corinthians, ganha mais, ganha em dobro. O Vinícius já até deu risada. Ele está com a camisa do Corinthians aqui. Sabia que eu vim aqui? Certeza. Não, toda vez ele tá com essa camisa aqui. Gê, conta pra gente quem que é um ídolo hoje pra você, enquanto eu faço café aqui. Um ídolo? Um ídolo. Puxa vida. Mandela. Nelson Mandela? Nelson Mandela? Por quê? Sim. Pela história de recuperação dele, de vida. 29 anos presos na África do Sul e conseguir sair com sanidade para governar um país, derrubar um regime de afastamento social, como o apartheid era, certo?
Então eu penso que é um nome muito importante, inclusive com repercussão grande no meu trabalho. Legal. E uma música, Gê, uma música que você gosta muito, que você escuta sempre, tem nas suas playlists. Eu gosto muito de música, mas tem alguma preferida? Eu vou falar que eu sou dos anos 80, né? Então eu vou falar qualquer um vou falar uma específica. Índios, Legião Legião Urbana. Legal, legal. E uma leitura de cabeceira, tem alguma preferência? Eu estou devedor de livros não técnicos. Técnicos tem muitos. Mas eu vou te falar um livro lá de trás, lá de quando eu era jovem ainda. Meu pai me passou. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. O Fernão Capelo conta a história de uma gaivota chamada Jonathan, que busca se aprimorar. Quer açúcar? Tá ótimo assim. Busca se aprimorar, busca saber que nós temos sempre possibilidade de crescer, aprendizado, sem também perder a ternura, o coração, o amor. Né? Acho que é importante isso aí. Foi no capítulo Gaivota. Legal. E um filme, Gê? Tem algum filme que você... Que eu sei que você gosta de assistir filmes, séries e tal, mas tem algum filme assim que você já assistiu várias vezes? Eu podia falar vários, mas eu vou falar um aqui, também dos anos 80. Em um lugar do passado, em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado? É. Que filme que é esse? Ele conta a história do Richard Collier. E quem fez o ator foi o Christopher Reeve, antigo Super-Homem. Uhum. Ele era um escritor, estava lançando um livro e viu uma mulher, uma senhora velhinha, e um sorriso para ele, deu um relógio para ele. Ele firmou o olhar nessa mulher, a mulher virou as costas e foi embora. Mas aí depois desse dia ele começou a pensar nessa mulher e coisas que viam na cabeça dele, sonhos, né? E ele passou em frente de um hotel americano, aqueles casarões grandes, entrou lá, viu uma imagem de uma mulher artista de teatro e se prendeu naquele olhar daquela mulher. E ele buscou com isso estudar a possibilidade de voltar ao passado. Aí conta a história que no filme lá que ele volta ao passado e aquela mulher era aquela velhinha depois. E ele voltou mesmo. Mas é muito interessante o livro. E eu também o livro é um filme, mas podia falar do livro em algum lugar do passado. Também tem. É com base nesse livro. E esse livro fala é quase uma autobiografia. Depois da finalização, não posso falar o final qual foi, do filme, continua no livro alguma coisa a mais. Então vale a pena ver o livro também em algum lugar do passado. Entendi. Falando em passado, para a gente finalizar aqui essas perguntinhas bate rápido, para você que está ao vivo no Instagram, comente Eu Quero Café, 3 corações para estar concorrendo. Entra no link da bio aí do meu Instagram para se inscrever no canal do YouTube, tá? Se inscreva no canal, compartilhe os nossos conteúdos, deixa seu like, comente, tá bom? E se inscreva no canal para estar concorrendo ao kit do 3 corações e comente aí para depois a gente fazer o sorteio, tá? Para a gente finalizar aqui, Gê, falando em passado, se você pudesse voltar ao passado, você mudaria alguma coisa na história do Geraldo? Não, eu fui feliz com minhas escolhas, com meus acertos e desacertos. Acho que faz parte de você errar até para aprender, faz parte da nossa passagem na Terra, né? O erro para você evoluir. E eu sou muito feliz com o que eu projetei, que eu organizei, que aconteceu, né? Eu gostaria só que meu pai tivesse mais tempo comigo aqui também, mas todos nós temos um momento que temos que ver a passagem, né? Sim. Mas sinto muita falta dele. Sim. Era parceirão, né? Pô, amigão. Que esteja em paz lá. Gê, que conselho assim que você daria para os jovens operadores de direito que ainda estão, assim, que acreditam que é possível transformar o sistema? Galera que está vindo aí agora com força total. Sim, é o que eu busco fazer, realmente. E com base no que Jonathan, a gaivota, do final do capítulo Gaivota, mostrou. A possibilidade de você se superar, você criar, você não se contentar com a mesmice, não se contentar com os voos normais. Vamos desafiar, vamos colocar as asas em delta para ter maior aerodinâmica e poder suplantar. É possível fazer aqui em Mato Grosso o maior sistema penitenciário do Brasil, como já aconteceu e fomos homenageados por isso.
Vamos voltar a essa posição. E tenho certeza que com a parceria de todos, com a boa vontade de todos, nós vamos conseguir isso. Né? Eu aconselho ao acadêmico de direito estudar muito, capacitar sempre. Eu vejo você, Antônio Schumacher, professor conhecido, referência nossa em Cuiabá, mas você fala para mim, Geraldo, eu vou fazer um curso de capacitação em São Paulo. Vou para Campinas fazer um curso de capacitação. E é por isso que tem que ser. Nós não podemos ficar na mesmice. E nós temos que sempre capacitar e não entender que nós chegamos ao ponto final. Né? Então eu aconselho ao acadêmico estudar bastante, escrever bastante, a redação é importante, não ficar nos meios. Hoje em dia está até difícil com as inteligências artificiais. Você tem que fazer a sua redação própria, depois até ter como muleta esses artifícios, mas tem que desenvolver propriamente. Sim, você gráfica, é ser humano, né? Você tem inteligência, né? Você tem que ter a visão. Nós não somos substituíveis por computador. Nós somos próprios, temos capacidade própria. Então isso é importante ao acadêmico de direito ter essa vontade e ir atrás, realmente é possível e é viável mesmo. Sim, com certeza. Gê, você acha assim que algum caso ou algum momento da sua carreira que tenha reafirmado sua fé no ser humano? Teve algum? Teve sim, tem vários momentos. Mas teve algum assim que... Cara, é disso que eu sempre acreditei. Eu estava em Cáceres, preparando uma eleição para prefeito. Eu era juiz eleitoral em Cáceres. Estava fazendo uma audiência como mesário voluntário. No plenário do Júri tinha mais 100 pessoas lá no plenário, cheio de gente. E vi uma mulher lá de longe, fazia assim, dava tchau para mim, e eu perguntava para uma pessoa aqui, é ele. Eu ficava meio vendido, o que é ele ou o quê? Depois foi aparecendo uma ideia que fui. O que aconteceu com essa pessoa? Ele está vivo? Eu falei, lógico que está vivo, está conosco aqui. É ele que o senhor conseguiu, com um colega seu lá de Cuiabá naquela época, Dr. Márcio Guedes, bem refrisado, conseguiu uma internação para ele de emergência. Ele chegou lá, conseguiu internar, ele fez um tratamento muito sério, ele foi praticamente infartado para lá, quase morrendo. Ele está vivo, obrigado. Você sabe, então é importante saber que você transforma pessoas, você garante vidas. Isso nos traz uma grande responsabilidade. Né? Essa foi uma pessoa, mas outra pessoa lá de Juína, quando eu fui juiz em Juína, doutor, sabe aquela menina que está trabalhando comigo, minha filha, sei? O senhor conseguiu trazê-la de volta para mim. Ela estava perdida nas drogas, ela se recuperou, está morando aqui, está estudando, voltou a estudar, está morando na minha casa. São coisas assim que você vê que se transforma pessoas. Né? Isso aí, falando coisa do passado, mas numa situação penitenciária, você vê todos os dias, Antônio, vê exemplos de situações que é possível, sim, confiar e acreditar e ajudar pessoas nessa recuperação, nessa reinserção social. Eu vejo isso. Não é de ouvir dizer, não, eu estou falando. Você vive isso? Eu vivo isso aí. Diariamente. Estava no Comper, lá perto saindo do Tribunal de Justiça, desci lá no Comper, e vi uma pessoa olhando, elas não falam com você direto, ficam olhando para você sente até incomodado com os olhares, né? Aí você cumprimenta, boa tarde, né? Doutor, você está vendo, estou trabalhando. Eu sou chefe do estoquista do Comper hoje em dia, não estou mais no balcão, estou como chefe do estoquista aqui. Poxa vida. Está crescendo, essa que é importante, isso aí é gratificante, isso aí é o meu gol. Sim. É o meu gol, isso que eu sinto, que podemos fazer a diferença. Eu busco isso aí. Busco não errar. Posso errar, eu sou falível, eu sou ser humano. Mas quando eu erro, tem um tribunal de justiça, no recurso, cabe a ele consertar eventual erro que eu posso cometer. Sim, mas meu objetivo é acertar, buscar sempre melhorar a aplicação da jurisdição. Sim, com certeza. E o que assim, para a gente finalizar aqui nosso episódio, que já vai avançando o tempo, eu sei que tão bom. Você tem muito o que fazer, tem muita coisa para fazer, e a gente entende isso. Quem sabe a gente vai ter uma nova oportunidade aí de gravar mais uma vez. O que te motiva a continuar lutando por um sistema penal mais justo e mais humano? Qual que é a sua motivação hoje? Exatamente essa, que eu falei agora há pouco. Transformar pessoas, provar, demonstrar que é possível, né? Ver de maneira concreta que tem inúmeras pessoas trabalhando nessa finalidade. Sozinho não consigo nada. Sozinho não consigo nada. Tem um grande parceiro chamado Orlando Perry, um desembargador, que é o decano do nosso Tribunal de Justiça.
que se eu não tivesse o apoio dele nas atividades, com certeza eu estaria muito frustrado, realmente. Mas sabemos que temos dificuldades, mas temos que sempre, em parcerias com instituições do governo, com instituições da sociedade principalmente, a sociedade é muito importante nessa jornada, nós podemos transformar para melhorar a nossa sociedade, transformar melhor o nosso mundo. Com certeza. E você tem algum projeto assim que está para ser desenvolvido, alguma coisa que vocês estão trabalhando, alguma inovação, pegando exemplos de outros lugares? Ou... Eu tenho que confessar que nesse momento nós estamos numa transição, buscando acertar os passos, para fazer o pulo. Sim. Né? Nós temos que readaptar. Lógico, quando nas transições, quando há alguma quebra, um cisma, tem as suas dificuldades, mas sempre é para aprimorar. Então nós estamos repensando como devemos proceder no sistema penitenciário para manter sempre a dignidade, manter sempre a atenção às pessoas que lá estão encarceradas, para buscar recuperar essas pessoas, para que quando venha a liberdade não volte mais para o crime. Buscar combater a violência, combater o crime com inteligência. É isso aí. Precisa de estrutura, né? Precisa de dinheiro, precisa do apoio do poder público, precisa da sociedade. Sim. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. É uma coisa que tem que ser em conjunto. E você, assim, como pai, como filho, esposo, como o geral dos amigos e tal, deixa uma mensagem positiva aí pra galera. Eu estou devendo aos amigos, porque faz tempo que nós não estamos tendo vida social. Faz tempo. Mas eu estou vivendo um momento diferente agora. Agora eu sou esposo também de uma juíza federal. Agora. Mas enfim, eu vou ter que repreender. Mas estou brincando. Eu sou uma pessoa normal. Sim, sim. Né? Eu quero que o Cuiabá volte para a primeira divisão, para receber os grandes times aqui no Mato Grosso, para todo final de semana estar no estádio, sempre na arena, né? Para ver o nosso Corinthians, né, Vinícius? Né? Ontem nós goleamos de novo, mais uma vez, de 1-0. Excelente. O tal do corintiano é animado, né? Eu gosto assim. Mas emocionado, né? Com todo respeito a todos aí, nós somos diferentes, viu? Se você sentar, convido você para estar comigo no próximo jogo que tiver aqui do Corinthians, na Arena Pantanal, mas tem que, não é lá na massa, outra massa, tem que ficar com o Corinthians. Organizada. Aí você vai voltar de lá alvinegro. Você já é alvinegro do santista, da Baixada, né? Da Vila Belmiro, né? É isso aí. Deixa uma mensagem positiva aí pro pessoal, para as pessoas que você já transformou com o seu trabalho, com a sua humanidade, para as famílias, para quem está buscando essa ressocialização, quem está querendo fazer a diferença nesse mundo que você atua hoje. A mensagem é de perseverar, de buscar, de acreditar, saber que nós vamos buscar sempre garantir a humanidade. Quando eu falo isso, tem várias questões voltadas à saúde, trabalho, educação, para que essas pessoas possam, quando ganhar liberdade, voltar a sua ação para a família, voltar a sua ação para a sociedade de maneira justa, honesta, né? E nós vamos perseverar com esse trabalho, tanto na 2ª Vara Criminal de Cuiabá, Núcleo de Execução Penal, como também no Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Socioeducativo, que é o GMF, em todo Mato Grosso. Essa é a nossa luta, essa é a nossa vontade, e estamos sempre de pé à ordem para poder dar a atenção necessária, buscando sempre a justiça, a perfeição. Maravilha. Gê, queria te agradecer mais uma vez por você ter cedido aí um pouco do seu tempo para estar com a gente aqui. Foi muito rico, foi esclarecedor, eu tenho certeza, para o pessoal que ficou ao vivo no Instagram, para quem for assistir no YouTube, numa próxima oportunidade. E reafirmar aqui minha amizade, meu orgulho por ter essa amizade, essa proximidade da gente ser amigo, além de ser professor e aluno, enfim, parabenizar você pelo trabalho que vem fazendo, trazendo essa dignidade de volta para esses seres humanos que ficam às vezes, muitas vezes esquecidos ali, e maltratados, enfim, com injustiças, né? Mas se não fosse profissionais igual você, não estaria tendo essa evolução, né, nessa área. E espero que você continue tendo sucesso, continue com essa transparência e que seja exemplo de novo Mato Grosso aí
o Brasil e quem sabe para o mundo, né? Para esse sistema penitenciário mais humanizado, mais organizado, com um percentual maior de ressocialização de presos, né? E que Deus continue te abençoando aí, você e a Fernanda. Amém, obrigado. E é um prazer ser seu aluno também, como treinador, sempre nos orientando para nós sempre nos aprimorarmos com o nosso físico, para que nós possamos desempenhar as atividades com maior condições de saúde. Qualidade de vida, é isso aí. Pessoal que está ao vivo no Instagram, muito obrigado a todos. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Gostaria mais uma vez de agradecer aqui aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, Bateras Beach Cuiabá, Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan Tráfego Pago, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sport e Vai Bem Saudável. E aos nossos colaboradores, Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, gente, até mais!